Boa tarde, 26 de setembro de 2018 e estamos aqui com mais inovação e dessa vez trouxemos uma empresa grande, que passou por uma transformação aí grande não faz muito tempo. Aquele documento que você está me devendo, você pode me enviar em PDF, por favor? Ou aquele Photoshop, você usa Photoshop aí para mudar? Era bom dar uma melhorada aqui, mas não tem jeito. Não tem Mamãe como. caprichou, mas é o que deu aqui, viu? Tá ótimo, né? Mas o Photoshop ajudava, né? Pô, ajuda bem, né? Todo mundo que mexe com fotografia, com imagem, etc., já ou usa hoje ou já usou em algum momento. Usa, com certeza usa. É. Por trás disso tudo tem quem? Tem a Adobe. E aqui para falar sobre a Adobe e as transformações, não só do que o Photoshop faz na gente, mas que a própria Adobe faz em si mesma, né? A gente recebe a Gabriela Viana, que é diretora de marketing da Adobe. Correto? Correto, muito obrigada, boa tarde. Ótimo. Gabriela, começa explicando um pouquinho pra gente o que é a Adobe, né? O que é? Acho que a gente conhece aí pelo Photoshop, pelas PDFs, mas o que é? Ninguém que o que a Adobe usa faz? Eu acho que ela fala mais do que a Adobe faz. Ótimo. A gente tem hoje 3 grandes nuvens, né? Eu vou resumir rapidamente as 3 para vocês, aí vai dar uma visão do que a Adobe é capaz de fazer hoje pelas marcas. Então a primeira nuvem é a Experience Cloud, é a nuvem de experiência. Dentro dessa nuvem, grandes marcas, bancos, varejistas, companhias aéreas que já são clientes hoje da Adobe, podem usar desde análise de dados, gerenciamento de conteúdo de sites, aplicativos, enfim, a gente tem uma série de soluções que hoje podem ajudar essas empresas a entregar uma boa experiência para os seus consumidores finais. Então essa chama Experience Cloud. Toda a parte de marketing digital, toda a ferramenta que você puder imaginar, a gente tem hoje disponível dentro da Experience Cloud. A outra cloud é a Creative Cloud, onde está o Photoshop, do qual vocês falaram. Essa cloud foi ela que começa uma grande transformação 5 anos atrás, que eu posso contar para vocês daqui a pouquinho. E na Creative Cloud hoje você tem Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, então você pode editar qualquer tipo de conteúdo e mídia hoje com as ferramentas da Creative Cloud. E o PDF, que na verdade é um formato que a Adobe inventou, muito antes até da internet existir. Ele está, de certa forma, associado. Hoje ele é um formato aberto, né, para o mercado, ele é controlado por uma instituição, para uma associação internacional, mas quem abre um PDF é um Acrobat Reader. Você pode baixar esse aplicativo hoje de graça no celular ou no computador, mas se você realmente quiser editar, proteger com senha, assinaturas digitais, enfim, tem uma série de coisas que a Document Cloud faz para trabalhar, enfim, para eliminar realmente burocracia papelada e para facilitar também, enfim, o gerenciamento de contratos, adesão a programas, etc. Então nós temos 3 nuvens: Experience Cloud, Document Cloud e Creative Cloud. E quando você fala cloud, já tá claro uma das grandes mudanças que vem acontecendo. Adobe, Photoshop, PDF existia muito antes de se pensar em internet de alta velocidade e coisas na nuvem, né? Isso, o Photoshop fez, se não me engano, agora o Photoshop está fazendo 28 anos. Deve ter gente pensando aí, eu comprei um Photoshop e fiquei colocando não sei quantos CDs para carregar. Poder carregar. Eu já fiz isso uma vez. Já denota a idade. Então, a gente comprar aquela caixa que tinha lá, aqui lá, uma coisa que não... Então, na verdade, há 5 anos atrás, até maio de 2013, a gente vendia software em caixa, né? Especialmente a Creative Suite. E essa foi a grande primeira transformação da Adobe. São 2 movimentos mais ou menos em paralelo. O primeiro é a transformação. Você não mais compra uma caixa de software e faz um grande desembolso de uma vez só e vai lá instalar esse software nas suas máquinas. Você começa a assinar, né? Então você usa a Creative Cloud como um serviço. E tem um outro movimento paralelo de expandir as nossas ofertas, que é daí que vem a Experience Cloud, por exemplo. Mas voltando para essa primeira grande mudança, que é considerada, hoje a Adobe é considerada pelos analistas uma empresa que fez uma migração muito bem sucedida para a nuvem, ela foi possível pelo seguinte, porque tem uma vantagem para os usuários. Quer dizer, qual é o benefício? Quer dizer, existe um benefício para o negócio, né? A gente tem recorrência de receita, etc. Mas existia um foco muito grande no usuário. Então, o usuário agora usa a versão sempre mais atual do software. Perfeito. Tudo que a gente cria, inventa ou melhora, ele tem acesso imediato. Ele tem maior integração com as outras pessoas com quem ele trabalha. Então, por exemplo, é muito comum, ainda existem pessoas que vão mandar um arquivo para você e vão falar ponto final de verdade. Né? Então, quem usa Creative Cloud não precisa passar por isso. Então, tem gerenciamento de versão, gerenciamento de imagens, enfim, de todo o seu conteúdo. E ele tem realmente, a barreira de entrada é menor, então você tem um dispêndio muito menor e diluído para poder usar. E a gente com isso também conseguiu aumentar o acesso, né? Tem vários tipos de usuários que hoje têm acesso ao Creative Cloud e têm acesso a um software muito atualizado, muita integração entre as ferramentas.
E uma série de coisas que você pode fazer, inclusive, no celular. Hoje, com o celular, você consegue vetorizar um objeto, capturar uma cartela de cores, pode começar a criar, inclusive, enquanto você está caminhando. E já existem integrações entre essas clouds. Então, hoje, a Creative Cloud e a Experience Cloud, que é a de marketing, analytics, etc., já conseguem se conversar também. Então, para grandes marcas que já usavam nossas ferramentas para criar conteúdo, a gente agora também consegue entregar o conteúdo, medir, gerenciar, então ajudar com aplicativos, enfim. Então toda a proposta, então a ideia da Adobe de transformação continua com o foco de a gente sabe que as marcas são importantes, sempre soubemos que marcas são importantes. E para que elas continuem sendo relevantes, hoje a gente consegue entregar uma série de soluções que ajudam com que as marcas consigam continuar relevantes, especialmente com a quantidade de mudanças que todas as marcas estão tendo que atravessar. E nesse conceito a gente estava até discutindo um pouco antes do que se chama de marketing de experiência, né? Desenvolve um pouco isso para a gente. O que é? Então, a Adobe, na verdade, a gente fala assim, mais do que marketing de experiência, a gente chama business de experiência, né? Um negócio de experiência. Porque centrar no consumidor ou identificar que a experiência é o grande diferenciador, o grande diferencial de marcas hoje é a experiência que você entrega. E isso não pode estar só no marketing, tem que estar na empresa inteira. Eu gosto de dar um exemplo bem, um pouco menos digital. A Starbucks, por exemplo. Eu tenho uma filha de 15 anos que oficialmente não toma café. Mas com 15 anos a gente já assume que o que a gente sabe é uma parte. Só que toda vez que ela vem uma Starbucks, ela quer entrar. Eu tenho uma de 11 que é assim. Impressionante. Ela não toma café também. Ela tem certeza porque você controla. Ainda sabe que não toma. Então, o que ela quer? Wi-Fi, ela quer que chame pelo nome mesmo, que chame errado. Ela quer ouvir a música, o mobile payment. A caneca com nome. A caneca com nome, exatamente. Então, a camada de experiência em cima do commodity café faz com que a Starbucks cobre um premium. Então, o café dela é muito mais caro do que a mesma quantidade de café na esquina. E a recorrência, se não me engano, é de 16 vezes em média no mês. Então ela tem mais lealdade, cobra um premium e realmente se diferencia. Então você pode até questionar a qualidade do grão, etc. Mas não está aí. Está realmente na camada de experiência que ela consegue entregar. Então o que a Adobe acredita é que a experiência que você entrega para o seu usuário é o que vai te diferenciar. Não é mais o produto. E mais, o grande desafio para todas as indústrias é que se você está usando um aplicativo que hoje você gosta, a experiência que você vai esperar do aplicativo Então você está usando o aplicativo do táxi, você gosta, acha rápido, acha que é eficiente, você vai esperar que o aplicativo do banco tenha mais ou menos a mesma performance. Então realmente a experiência hoje cruza entre as indústrias e a barra do consumidor modifica à medida em que ele tem experiências melhores. E as empresas nativas digitais estão empurrando essa barra para cima, né? Elas já vêm muito centradas no usuário e na experiência de uso. Tá. E aí a Adobe ela ajuda tanto o usuário também a jogar isso aqui, como as empresas também a se adaptarem nesse Com processo, certeza. Né? Então, por exemplo, o usuário hoje da nossa tecnologia tem, obviamente, uma interface. Então, eu acabei de dar um exemplo, né? Você tem que, por exemplo, começar a criar já no mobile, né? Então, a gente tem uma ideia de foco no usuário, mobile first, né? E data driven. Então, a gente está sempre centrado no dado, sempre olhando muito dado. Quando a gente fala de experiência, é importante até salientar o seguinte: é uma experiência orientada por dados. Não é, vou fazer uma boa experiência. Aí é que entra a tecnologia. Então, a tecnologia é importante, ela é uma ferramenta, né? Esse processo envolve outros componentes, mas hoje a quantidade de dados que você precisa gerenciar, de telas e de canais, você só vai poder entregar uma boa experiência com a ajuda de tecnologia. O cliente está vendo uma marca só. Você, como empresa, está vendo sistemas legados, telemarketing, ponto de venda, tamanhos de telas diferentes. É aí que a tecnologia da Adobe consegue entrar e garantir que você dá uma jornada consistente de experiência para o usuário, que para ele é uma marca só. Quer dizer que além daquilo que a gente brincou na abertura, que todo mundo conhece, tem muita gente utilizando o Adobe agora e não sabe. Talvez com a marca de uma empresa que ele gosta, mas que essa empresa está usando a tecnologia da Adobe para juntar. As pessoas estão interagindo com a Adobe o tempo inteiro. Então, por exemplo, hoje a otimização de mídia. A gente consegue ajudar as empresas a otimizarem sua compra de mídia. A gente fala onde está a curva de eficiência, qual a melhor maneira de investir aquele dinheiro. Gerenciamento de conteúdo no site. O site que consegue ver você, Arthur, e entregar uma experiência individualizada para você. Você só consegue fazer isso em escala com tecnologia. Tem uma parte do que a Adobe faz, que é a parte de inteligência artificial, que na Adobe se chama Sensei, que ela é realmente transparente. Ele está integrado em todos os produtos, então não é um componente à parte, é um componente, né, é uma solução que atravessa todos os produtos e que é exatamente a solução que está tentando tirar do marqueteiro ou do criador, por exemplo, o trabalho, entre aspas, braçal. E deixar realmente que você foque em criação, em pensar nas experiências e a inteligência artificial dando escala
e para o seu trabalho, né? E a quantidade de dados e canais que você tem que gerenciar hoje, você realmente precisa, assim, de inteligência competente para entregar boa experiência na ponta. E esse processo é um processo que, acho que você até comentou um pouco, a tecnologia ajuda, mas não é só tecnologia, né? Não. O que mais tem nesse processo aí? Assim, a gente fala muito de uma tríade na Adobe, né? Uma é pessoas, cultura, né? Um amigo meu fez uma apresentação outro dia, colocou um slide que eu gosto muito, que é digital não é ferramenta, digital é cultura, né? Então, tem uma questão de cultura de pessoas muito importante, habilidades. Então, é investir nas habilidades do seu time e buscar habilidades no mercado que façam sentido, né, para esse novo mercado. Mas, principalmente, prestar atenção na seguinte habilidade, a habilidade de querer aprender. A pessoa que está aberta para aprender novas coisas. A tecnologia muda a habilidade que você precisa ter com uma rapidez cada vez maior. Então, pensar que você vai contratar alguém e resolver o seu problema, então, o mindset de quem você contrata, aí a gente volta em cultura, é de alguém que está disposto a aprender constantemente. A melhor habilidade que alguém pode ter hoje. Sim. E a tecnologia ela não é nem um pouco menos importante, ela é a ferramenta, porque se você tem a cultura, tem as pessoas, né, com as habilidades, mas não tem a tecnologia que permita com que eles entreguem um bom trabalho, e principalmente com a quantidade de dado que você tem que gerenciar hoje em dia, aí você não consegue realmente entregar uma boa experiência. As pessoas precisam de ferramenta, né? E normalmente tem uma pressão muito grande, principalmente do trabalhador mais jovem, que já é um nativo digital, de entrar numa empresa e vem muita pressão e aconselhamento até de aquisição de tecnologias, muitas vezes vem de uma pessoa que você acabou de contratar na sua equipe. Sim. E essas pessoas já têm uma ideia até dessa experiência, né? Então, assim, ele já exige até que a empresa esteja adaptada para isso, que ele não vai chegar lá e fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Exato, ele vem com uma visão já do que ele gosta de usar e do que ele acha que é fácil e do que funciona bem, né? Então, ele quando entra numa empresa que está precisando se transformar, você precisa dar ferramental para essa pessoa. Não só habilidades, novamente, mas também as ferramentas para que ele possa trabalhar. Você falou de escalabilidade, de análise de dados, isso é o que todo cara que tem uma startup busca. Esse parceiro da Adobe aí precisa ter um porte grande ou tem soluções desde o pequeno até o médio e a grande empresa? Tem soluções para todos os tamanhos de empresa. Eu realmente aconselho, principalmente se você é uma empresa, né, diferente de entrar no Adobe.com e assinar a Creative Cloud. Né? Você pode nos procurar e conversar. A gente tem vários, por exemplo, diferentes níveis de faixas de preço para o Adobe Analytics, que hoje é considerado o melhor Analytics de mercado, não por mim, mas pelos institutos independentes. Né? A melhor ferramenta de análise hoje de Web Analytics do mercado é a nossa, se chama Adobe Analytics. A ferramenta de otimização de compra de mídia. A Adobe não vende mídia, então a gente tem uma posição bastante neutra. Nossa ideia com o nosso software de otimização de compra de mídia é realmente ajudar as marcas a comprar mídia de forma mais eficiente possível e avisar, aqui você já gastou mais do que você precisava, nesse ponto da curva você pode otimizar também. Quando você fala comprar mídia, anuncia nesse site, não naquele, anuncia... Também, ou você já está colocando verbo suficiente, ou você pode atingir a mesma audiência com uma verba menor, você pode ter um ROI semelhante, investindo um pouco menos aqui e colocando em outro site. Então, desde a recomendação de mídia, mas também de um controle muito eficiente da verba, porque o nosso único interesse é otimizar o investimento, porque nós não vendemos mídia. De dados e tecnologia. Dados e tecnologia. Trabalhando com junto, muito bom, muito bom. Interessante. Uma coisa que sempre me chama assim, da curiosidade, que é a seguinte, você falou que a Adobe passou aí nos 5 anos atrás, da caixinha para a cloud, etc., se renovou e fez isso com sucesso, né? Quais são as características que acho que vai fazer com que venha o próximo, né? A próxima jornada, porque isso aí, a gente está num movimento hoje de mercado, né, de tecnologia, que você falou, você não sabe qual é a tecnologia, você tem que continuar aprendendo, né? Quais as características que você acha que a Adobe tem para dar esse próximo passo a hora que precisar dar? O que ela já está fazendo para isso, talvez? Eu fico muito impressionada, na verdade, com a visão da liderança da Adobe, né? Então, meu primeiro evento, até com a Adobe, que foi um evento interno, um evento para funcionários, eu fiquei bastante impressionada com a qualidade dos executivos e com a visão. E ao longo do tempo, a gente vê que existe uma visão, ela obviamente se adapta, mas que ela está sendo paulatinamente construída. Então o foco continua sendo, por exemplo, a gente realmente acredita, e há anos a gente vem falando que a experiência é um grande diferencial, a experiência que você vai entregar. E que marcas precisam continuar sendo relevantes, né? As duas novas aquisições da Adobe, uma foi a Magento,
comprar, né? A experiência de compra, parte integral da experiência de qualquer consumidor hoje. Então a gente passa a incorporar a parte de e-commerce em tudo que a gente consegue entregar hoje para as marcas. E a gente acaba de anunciar também a Marketo, que aí é para B2B, então para negócios de diferente escala, né? Então hoje a gente trabalha muito com marcas que trabalham com o consumidor final, bancos varejistas, grandes companhias aéreas e praticamente não, todo o e-commerce hoje no mundo tem o Analytics e tem outras soluções da Adobe complementares. Mas agora com a Marketo a gente também vai poder falar de escalas diferentes, ou seja, de maneiras diferentes. Um business que vende, uma empresa que vende para outra empresa, que portanto olha para essa relação de uma forma diferente, é um ciclo de compra um pouco distinto, um pouco maior, baseado na conta. Então a gente continua baseado em experiência, mas pensando cada vez mais em como ir complementando a nossa oferta para que marcas possam entregar boas experiências para os seus consumidores. E aí você vai se atualizando e aí tem uma coisa interessante sobre experiência na Adobe, para você ver como a gente leva a sério o que a gente está falando. A nossa vice-presidente de Experience, na verdade, ela era vice-presidente do que seria conhecido no mercado como RH. Certo. Ela fez um tão bom trabalho, hoje trabalhar na Adobe realmente é muito legal, que ela ganhou uma outra vice-presidência. Ela hoje cuida da experiência dos clientes da Adobe. Tanto dos clientes, pessoa física, como das empresas. Então a gente realmente leva a sério, acredita que alguém que sabe o que é entregar uma boa experiência com escala, com tecnologia, com skills, habilidades, com cultura. Ela, por exemplo, a Adobe foi a primeira empresa do Vale a eliminar a avaliação de performance. Ela fez um tão bom trabalho no sentido de experiência que hoje ela é vice-presidente de experiência dos clientes também. Então quando a gente fala que a gente acredita em experiência, é de verdade, a gente faz dentro de casa também. Como é que você vê, assim, agora entrando um pouquinho mais nas diferenças entre países, né? Cuida da parte do Brasil e América Latina. Tem muitas diferenças entre essa parte de marketing, de experiência aqui na Europa, nos Estados Unidos? Ou é uma coisa muito padronizada globalmente? Você sabe que, na verdade, muitas vezes isso distingue por faixas de idade. Então, o jovem brasileiro ele tende a se assemelhar muito a qualquer outro jovem em qualquer outro lugar, efeitos da globalização. Sim, já está muito padronizado. Exatamente. Então, existe a gente acabou de falar das nossas filhas e o padrão de consumo delas, que hoje é muito semelhante. Até quando a gente viaja hoje, né, para as pessoas que têm a oportunidade de viajar para outros países, às vezes até distinguir, né, as marcas, enfim, as marcas se tornaram muito globais, as experiências também. Então, quanto mais você se concentra numa faixa etária que já nasceu digital ou que migrou já há algum tempo, migrou ainda bastante jovem, mais o consumo se assemelha. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo de novo dentro de casa. O meu marido é advogado, tem 40 e tralalá. Sem falar eu não posso falar o dele, porque senão calcula a minha. Mas é skatista. Sim. Ele se assemelha mais a um skatista no Japão do que alguém no mesmo zip code no mesmo prédio, que também é advogado. Então, a mesma segmentação hoje tem que estar baseada no tipo de experiência que as pessoas buscam. Né? Então, quando você me pergunta da questão de experiências e quanto esses mercados são diferentes, o Brasil adotou muito rapidamente, a América Latina de forma geral, qualquer mercado emergente adotou muito rapidamente o mobile. Nesse sentido, a gente tem até uma pressão tão grande quanto qualquer outro mercado de uso. A monetização é mais difícil. Né, eu estava numa indústria anterior onde a gente enfrentava um pouco isso, mas a pressão e o uso muito grande. O brasileiro adota a tecnologia com muita facilidade, o usuário final adota a tecnologia muito rápido e o celular foi uma resposta, um device, uma resposta da indústria realmente imbatível até então, para mercados emergentes. É fácil, né? O tempo inteiro, né? O dia inteiro. Fácil, é bem mais acessível, né? Quem fica 2 dias sem celular hoje em dia? O acesso à internet também mudou muito, né? Nos últimos anos, né? Você ter acesso a planos, etc. As operadoras também estão fazendo trabalhos importantes nesse sentido. Então, quanto mais você... Na verdade, são segmentos, eles são quase mundiais, né? Não existe uma coisa tão assim distinta por país. Bom, a gente está com o tempo esgotado. A última coisa que eu estava pensando era, você está falando então, é mais importante eu saber a experiência do que exatamente o zip code, né? Um outro rótulo. Essa experiência é só com análise de dados, né?
A gente está aqui, eu estou dizendo para ele qual é a minha experiência, talvez eu não saiba te verbalizar, né? Se você me perguntar qual que é a sua, né? Qual que é a sua talvez eu não saiba te dizer, Exatamente. mas meu celular sabe, né? Com certeza. E você está capturando isso e enxergando isso. Não vai ser uma coisa anos 80, 90 de eu fazer uma pesquisa de mercado, né? Realmente, hoje, o que as empresas precisam fazer, para o bem ou para o mal, é lidar com dados e ter uma visão para o dado é o novo petróleo. Não tem várias capas de revista dizendo isso, né? Tantas empresas que se tornaram imensamente valiosas pela quantidade de dados que concentram. E aí é muito importante as marcas voltarem a olhar os dados que elas mesmas geram nas suas operações e tratar disso com muito cuidado e muito próximo. E aí, nesse sentido, eu vou fazer o merchandising. Eu acho que a Adobe é um super parceiro para você cuidar dos seus dados e entender o que seus dados querem te dizer. Eu recomendo. Você falou tão bem que deve ter um monte de gente querendo trabalhar na Adobe e tem que mandar currículo em PDF, né? Em PDF, por favor. Se mandar lá na extensão ou no Adobe Spark, vocês podem conhecer também, que é muito legal. Pô, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Belo papo. Obrigado, ótimo. Não, foi Obrigada. ótimo. E atualizando você mais uma vez, né? Acho que é isso aí. Dá um F5 lá, semana que vem temos mais. Obrigado.